Bom dia, mulheres reinantes. Mais um Vida Ativada, mais um tempo aqui se aprofundando no Senhor, buscando em primeiro lugar o reino. E eu sei que esse momento não é para qualquer pessoa, são para mulheres que querem de fato mergulhar no Senhor, que querem a melhor parte. Então, não é para todas, a gente sabe. Bem que eu queria, que é o meu sonho mesmo, muitas e muitas mulheres aqui conosco, mas o Senhor seleciona a dedo cada uma de nós para estar aqui, porque esse é o tempo que o Senhor tem para mim, para você, e a gente não pode, hipótese alguma, se desviar desse momento, porque nesse momento, agora pela manhã, é a hora que o Senhor vai falar profundamente com a gente. Esse horário é proposital, né? 5 horas da manhã, ainda é uma madrugada, então ainda é algo assim, sobrenatural, bem mais. O Senhor tem um texto, né, que diz que na madrugada me buscarão os que me amam. Mas se vocês souberem, vocês lembram, viu? Os que de madrugada me buscam, me acharão. Acho que é assim. Eu só olhar aqui, os que. E vocês podem estar falando, né, durante todo o tempo também. Aqui, ó, eu amo Provérbios 8. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam, me acharão. Amém? Então, esse é o nosso tempo. É o tempo de buscar o Senhor, é o tempo de escutar a voz de Deus, é o tempo de mergulhar fundo naquilo que Ele tem para a nossa vida. Viver no raso pode ser até seguro, né? Seguro para a gente, porque estamos no controle, mas Deus quer que a gente entregue o controle da nossa vida para Ele, o controle das nossas emoções para Ele, o controle dos nossos pensamentos, do nosso trabalho, de tudo que é nosso, entregar para Ele. E é tão mais fácil quando a gente entrega. Por quê? Porque quando a gente entrega, a gente tem um melhor governo. Amém? Vamos orar agora. Feche os teus olhos. Senhor, nós te adoramos nessa manhã. Senhor, nós exaltamos o teu nome, Senhor. Tu és o nosso Deus. Nós estamos aqui porque nós desejamos mais de ti. Nós estamos sedentos de ti. Nós não aceitamos mais uma vida mais ou menos. Nós queremos mergulhar em ti. Nós queremos ser tocadas por ti. Nós queremos ser avivadas por ti. Nós queremos, Senhor Deus, sentir a tua presença. Ó Deus Todo-Poderoso, vem sobre a nossa vida. Vem, Deus, mudando a nossa história. Vem, Senhor Deus, ajustando a nossa mente, nossos pensamentos. Nós queremos, Pai, viver para ti, Senhor. Oh, Deus, em nome de Jesus, vem com a tua palavra poderosa, vem fazendo separação dentro de nós. Vem, Senhor Deus, guiando os nossos passos. Nós queremos caminhar passos seguros, Senhor. Nós queremos, Pai, ouvir a tua voz e o teu direcionamento. Não queremos andar por nossa própria vontade, por nossa própria razão, mas a tua, Senhor. A tua vontade é melhor. Que o teu reino venha sobre nós. Que a tua vontade seja feita sobre nós e em nós. Oh, Deus, nos enche, Pai, nos enche de Ti, nos enche da alegria que vem do Espírito, nos enche da paz que excede todo entendimento, nos faz viver a vida que o Senhor tem para nós, Senhor. Em nome de Jesus, abre nessa manhã, todos esses dias, Pai do Vida Ativada, abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos, Deus. Nós não queremos, Pai, nós não queremos andar no raso, Senhor. Nós não queremos estar limitadas. Nós queremos andar em liberdade de vida. Nós queremos ver acima, Deus, do natural. Nós queremos o teu sobrenatural. Nós queremos, Deus, marcar nossa geração. Oh, Deus, nós queremos, Senhor Deus, deixar um legado nessa terra.
Oh, Senhor, coloca dentro de nós a tua palavra, Pai, para que a gente não venha pecar contra ti, para que a gente não venha a se desviar. Em nome de Jesus, Deus, gera nessa manhã mais fome, mais sede de ti, Senhor Deus, que a gente seja, Pai, impactada, Deus, por ti. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vem, Deus, vem nos guiando, vem nos cercando, vem transformando a nossa vida, vem curando a nossa alma. Vem, ó Espírito Santo de Deus, queremos também, Senhor, ser o reflexo da tua glória. Queremos, Deus, poder, Pai, ó Deus, ser instrumentos nas tuas mãos, Pai, para curar, Senhor, para libertar. Oh, Deus, vem agir em nós e através de nós, por tua misericórdia, por tua graça. Em nome de Jesus, nos dá a conhecer os mistérios da tua glória. Nos dá a conhecer, Senhor Deus, o sobrenatural. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Eita, glória. Pois é isso que o Senhor tem para nós. Deus tem um lugar mais profundo. E somente os corajosos, as corajosas, que vão e se apoderam dele. Não é qualquer pessoa, infelizmente, porque tem pessoas que chegam a conhecer o Senhor na sua palavra, chega a ser intelectual, conhece, a gente conhece tanto, conhece só de ouvir falar, não conhece de intimidade. Uma vez eu vi uma pessoa falando que sobre um artista, né? Acredito que foi um pregador, não lembro bem. Ele perguntou assim, ó, você conhece o Neymar? Conheço. Você sabe, você tem notícias de Neymar, né? A gente escuta, ou então a Xuxa também, que é uma pessoa que todos conhecem, mas você sabe como é a vida dele? Sabe, você conhece, aí você vê noticiários, você entende o que está acontecendo, mas se você bater na porta dele, ele vai te atender? Não. Se você conhece a Xuxa, sabe a história dela, se você bater na porta dela, ela vai te atender? Não. Mesmo assim é o Senhor. Às vezes a gente conhece o Senhor somente de falar, somente de ler a sua palavra, de conhecer através de pregações. O Senhor não quer que a gente conheça Ele apenas através de pregação, que seja apenas uma palavra que a gente está lá escutando no púlpito, que a gente já recebe aquela palavra já, já no ponto. Quando a gente vai para a igreja, que a gente recebe a palavra no ponto, é para facilitar a gente, porque aquilo é um momento de comunhão. Então, é um momento em que há uma aplicação da palavra na nossa vida. Há uma palavra mais revelada que vem através do pastor para a nossa vida. Mas o Senhor não tem só aquilo. O Senhor quer que a gente busque, que a gente continue essa busca nele e que a gente medite em sua palavra de dia e de noite. Porque em um momento de necessidade, o que fica é aquilo que você viveu. Quando você está aperreada, o que fica é aquilo que verdadeiramente entrou no seu coração. E às vezes o que a gente vai falando, vivendo, nem tudo fica na nossa mente, principalmente quando a gente dorme, a gente dormiu, quando a gente dorme, 80% já vai-se embora. 80% já sai, porque o nosso cérebro ele vai selecionando, ele não vai guardar tudo. Agora, aquilo que você medita, aquilo que você internaliza dentro de você, como uma verdade absoluta, a palavra de Deus tem que ser uma verdade absoluta na minha e na sua vida. Aquilo que entra com verdade absoluta, ninguém tira. Pode acontecer o que for. E é sobre a gente entrar nesse nível de vida com o Senhor, esse nível de profundidade onde a gente não vive preocupado realmente com as coisas, onde a gente não vive atormentado. Tem uma palavra que está em Ezequiel 47, que é essa que eu vou ler agora para a gente. Não vou ler tudo, eu vou contar, né? Contar a história para poder a gente caminhar de uma forma mais leve, né? Conta que, olha quantos versículos são. Não sei, vamos ler.
Olha só, depois disso, o nome do título aqui é O Rio que Cura, está na versão NVT. Depois disso, o Ezequiel 47. Depois disso, o homem me levou de volta à entrada do templo. Ali notei que jorrava água para o leste, por debaixo da porta do templo, e passava à direita do altar, do sul, do lado sul. Ele me levou para fora do muro, pela porta norte, e me conduziu à entrada leste. Ali vi que a água corria pelo lado sul da porta leste. O homem me conduziu pela água, e enquanto caminhávamos, ele ia medindo, enquanto percorríamos 500, e quando percorremos 500 metros, vou baixar isso aqui, o som está me atrapalhando. Quando percorremos 500 metros, ele me levou para o outro lado do rio. Ali a água chegava em meus tornozelos. Ele mediu mais 500 metros e atravessamos o rio novamente. Dessa vez, a água chegava aos meus joelhos. Depois de mais 500 metros, chegava à minha cintura. Então, ele mediu mais 500 metros e ali a água era um rio fundo, o suficiente para atravessar nado, mas fundo demais para atravessar a pé. Vou mostrar para você a imagem, eu salvei a imagem para que a gente entendesse, tivesse uma visão melhor. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Estão vendo a imagem? É só para a gente entender. Ó, havia o templo aqui e do templo saía esse rio. Aí eles andaram um tempinho e dava para atravessar o rio, né? As águas eram baixas, então conseguia tornozelo. Depois ele andou mais um pouquinho, a água ia no joelho, então o rio ia crescendo, a ponto que não conseguia mais atravessar. Então, quanto mais o rio crescia, mais ele ganhava também profundidade. Deu para ver, não deu? Que eu não consigo ver se vocês viram, mas acho que sim. Então, o que que acontece? Quanto mais o rio crescia, mais ele se expandia, né, e mais fundo ele ficava. Essa é a nossa vida espiritual. Esse é o nosso processo espiritual. E tem pessoas que elas não caminham mais, que elas não passam do primeiro passo, elas não passam desse conhecimento primário de Deus, desse pequeno passo. Elas são salvas? Claro que são salvas, conhece o Senhor. São, são sim, só que quanto mais a gente caminha com o Senhor, quanto mais profundo a gente fica, mais ele governa todas as coisas, mais coisas acontecem na nossa vida, mais milagres acontecem, né? Mais nós somos usadas poderosamente com Deus. O interesse de Deus não é apenas nos salvar, é fazer com que nós sejamos exemplos, que nós sejamos um transporte da glória dele aqui na terra, que a gente vá adiante. É tanto que o rio, quando ele se expande, diz que na ponta começa a nascer árvores, né? Tem árvores frutíferas que dão alimento, os animais vão, ficam à sua volta. Então, quanto maior o rio, maior a profundidade, né? Mais a gente tem de Deus, mais diversidade acontece. Então, assim, ó, quando o profeta vê saindo aquele rio, né? Então ele viu que o rio ele não fica parado. O rio é um fluir. E o Senhor fala, né, ele fala também, tem um texto do rio que diz que ele fala que do nosso interior correrão rios de águas vivas. Esse rio flui também de dentro de nós. Então é a gente emergir no rio, a gente se molhar nesse rio, a gente ter esse rio dentro de nós, esse rio que vem direto da fonte. Então, primeiro as águas foi para o tornozelo, depois para o joelho, depois para a cintura e depois foi impossível atravessar. Esse processo espiritual é o nosso processo. Olha só,
Na nossa vida, nós temos o processo de crescimento e desenvolvimento. Então, nós crescemos como ser humano, nós crescemos fisicamente, crescemos emocionalmente, crescemos profissionalmente, nós crescemos. Esse é o intuito. Há crescimento. E quando não há crescimento, então a gente diz que está com problema. Há uma deformidade. Se for física, a gente diz que a pessoa tem nanismo. Por quê? Porque ela não cresceu, ela não conseguiu crescer. Então, ela tem algo nela, um problema, né, genético, mas é um problema. Então, não é normal, não é normal a gente não crescer. Não é normal você estar hoje no Senhor e ser exatamente a mesma pessoa e praticar exatamente as mesmas coisas e ter as mesmas ações de sempre. E você não ter mudado, não ter se transformado. Claudiana, eu mudei. Amém. O Senhor quer mais. Ele quer sempre mais e sempre dar para ir mais fundo no Senhor. O Senhor, ele não se esgota em si. É uma eternidade e a gente vai ainda permanecendo, conhecendo Ele, a profundidade do seu amor, a profundidade da grandeza da sua glória. Então, são muitas coisas. Então, na nossa vida, o desenvolvimento e o crescimento é natural, é comum, é necessário. Quando não há crescimento, então há algum problema. Então, comece a observar isso. Ah, eu estou na minha vida e a minha vida estagnou. Há algum problema. Ou o problema é a gente não quer caminhar mais, a gente não quer, é uma decisão. Olha, a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente não caminha, não é porque por causa de Deus, não é por causa das pessoas, é que a gente não quer, porque é trabalhoso. Gente, é trabalhoso. A gente fala que ele caminhou. Imagina, ele caminhou 500 côvados. Eu não sei nem a distância de 500, viu? Eu ia pesquisar, mas eu vou ver aqui. Ele caminhou um espaço, depois ele caminhou outro. Tem pessoas que só quer caminhar um espaço e pronto. Tá bom até ali. E para ela tá tudo bem, entendeu? Para ela tá tudo bem, ela tá confortável ali. O Senhor não quer nos ver no confortável. O Senhor não nos fez para a gente estar confortável. Não é sobre conforto, é sobre o mover dele, até onde a gente vai, né? Com côvado. Tô pesquisando, viu? 300 côvado. Achei 300, deixa eu ver se ele diz aqui. 300 côvado é aproximadamente 150 metros. Então, vai ser uns 400 metros, uns 400 metros, mais ou menos. Então, tem pessoas que elas não caminham, elas caminham até certo ponto. Olha, nós colocamos limite em nós mesmos. Não, eu vou só até aqui com fulano, eu vou fazer só isso, eu vou só até ali. Nós nos limitamos. E o processo com Deus tem que ser de liberdade, liberdade no espírito, liberdade na alma, na mente. Olha só, Deus não quer que a gente vive uma vida mediana. Quando a água é no tornozelo, você coordena. Você consegue andar, você consegue fazer tudo, você consegue controlar. Vou colocar a câmera para cá. Você consegue controlar. A água no tornozelo é um ambiente confortável. É onde você está lá, ó, confortável, onde você controla. Coloca essa palavra na tua mente, controle. Nós, seres humanos, queremos controlar. Às vezes você diz, não, Claudiana, mas eu nem sou assim, queremos. Quando alguma coisa sai errado, a gente não gosta. Não gosta, a gente não quer que saia do controle. E isso nos dá, muitas vezes, raiva, e a gente diz, eu não tenho raiva. Às vezes a gente tem raiva presa, é bom a gente dar nome àquilo que a gente sente, porque se a gente não dá nome àquilo que a gente sente, se a gente mesmo se esconde, se a gente mesmo faz uma capa, né? Não tem aquela história que diz que a pessoa, quando ela mente bastante, ela acredita na própria mentira? Pois é. Às vezes nós fazemos isso. Nós mentimos para a gente mesmo, para a nossa mente, para a gente poder ficar confortável.
Às vezes a gente conta uma historinha para a gente de certo conformismo, sendo que quando a gente olha para a nossa vida, a gente não se conforma com isso. A gente vê, Senhor, não está bem. Tem que dizer ao Senhor que não está bem. Se você não tem coragem de dizer para uma pessoa que você não está bem, de abrir o seu coração para essa pessoa, você tem intimidade com ela? Não tem. Intimidade é você chegar e dizer assim, ó, Rose, eu não estou bem. Rose, pense, aconteceu isso, isso, isso. Eu abri o meu coração para Rose. Se eu abro o meu coração para Rose, eu tenho intimidade com Rose. Eu mostrei a Rose um lado meu que eu não mostrava para ninguém. Mesmo assim, para Deus. A gente pode até falar para uma irmã, "Ai, não tá legal e tal, mas no tempo que a gente está vivendo, um tempo de muitas máscaras, no qual a gente realmente a gente usa palavras, porque a palavra tem poder, isso é verdadeiro, mas a gente usa palavras achando que somente a palavra vai trazer uma mudança se a gente não renovar a nossa mente. Então não é uma mágica, eu digo e as coisas acontecem. É a palavra com o espírito, com o posicionamento de vida, com a vida realmente piedosa, que vai fazer com que de fato a gente viva aquilo que o Senhor tem para nós. O Senhor quer nos curar, para que a gente vá no profundo. E a primeira cura que Ele quer nos curar é nos curar dessa zona de conforto, zona de controle. Conforto quer dizer controle. Se está confortável para você, é porque você está dominando, é porque você está realmente coordenando. Porque quando a gente está naquele lugar que a gente não consegue evoluir, a gente saiu do normal. O normal é que a gente vá. Então, o que que acontece? Quanto mais os anos passam na nossa vida, quanto mais os anos passam, mais a gente vai endurecendo. As pessoas dizem, não, a gente vai se tornando sensível. Também, mas essa sensibilidade é uma dureza. A gente vai perdendo a paciência com as pessoas, a tolerância, a gente vai se distanciando de coisas, de ambientes, a gente vai se retraindo. Mas a gente vê aqui que o que o Senhor tem para nós não é para a gente se retrair, para a gente realmente ficar lá, onde nada acontece, nem molhar nossos pés. A gente não quer nem se envolver. É muito perigoso. Pessoas, a partir de 40 anos, a gente vai se afastando. Natural. Esse é um ato natural da humanidade, entende? Só que nós não somos daqui. Nós somos de outro reino, nós temos uma cultura do reino. Entenda, se afastar, por mais que a gente queira se aproximar, a gente se afasta em quê? Se afasta nas nossas emoções, nos nossos sentimentos, a gente se vê sozinha, a gente se vê sem ninguém do lado. Às vezes a gente está com filho, com marido, com tudo, mas a gente se vê sozinha. Então, é um tempo que você se retrai. Eu estou falando de desenvolvimento humano mesmo. Vem sobre nós essa sobrecarga, essa carga de afastamento. Então, aí a gente começa a colocar o quê? Uma capa. A gente começa a colocar o quê? Uma máscara. Não que a gente está bem. A gente tem que estar bem. Primeiro, a gente tem que estar bem, porque a gente já passou dos 40. Então, nós não podemos estar mal, entende? Então, a gente coloca aquela capa que está tudo bem. Claro, você não vai chegar para todo mundo e vai dizer que a vida está difícil. Claro, eu estou falando de um aprofundamento no Senhor, de você chegar realmente, quem ainda não chegou até para Deus e dizer, ó Senhor, isso aqui não está bom, não. Isso aqui não tá bom, não. Eu tomei várias decisões na minha vida, né? Eu sei, agora a minha vida tá desse jeito. Mas eu quero mergulhar em ti, eu quero saber o sabor da vida. Porque tem pessoas que não sabem o sabor da vida. Tem pessoas que nunca viveram plenitude no Senhor. Que nunca viveram realmente uma alegria, que fica assim, meu Deus, eu fico lembrando, quando de fato eu tive uma alegria, ou minha alegria era tudo ilusão, desiludida com a vida. E aí o que foi que aconteceu? Você vinha até caminhando, caminhou no joelho, ou no tornozelo, você estava até caminhando, permaneceu, mesmo com as dores, a água deu no joelho. O joelho fala de quê? Fala de oração, de mais entrega no Senhor, de você realmente estar em Deus, né? De uma rendição.
Então, até você se rende, entende? O primeiro passo você não sai dentro do lugar, tá? É quando você nem pisa na água, você nem quer mais. Sabia que nós podemos ter mergulhado em Deus e hoje ter saído da água e hoje a gente nem querer entrar? De desilusão, desilusão da vida, os problemas, as dificuldades, as dores, as frustrações. Pode ter feito a gente até sair da água. Uma vez você era até profunda em Deus, mas agora não, não mais. Mas eu quero lhe dizer que o Senhor continua sendo o mesmo. E aquilo que aconteceu na sua vida, aquilo que aconteceu na sua vida foi um estágio da sua vida. Aquilo é um processo, né? É um processo. Na hora, não sei o que foi. Depois também, só o Senhor, ele vai trazer revelação para você. Mas de uma coisa eu sei, ele fez isso para saber, né? Para realmente testar a sua fé, a minha fé, porque existem as provações, né? As provações é para quê? Para provar a nossa fé. Então, nós passamos por provações, por tribulações, por aflições, são vários estágios. E é nessa hora que a gente tem que permanecer e que continuar e não retroceder. O Senhor diz que ele não se agrada daqueles que retrocedem. E às vezes você está aqui e você retrocedeu. Você não voltou lá para o final, mas você agora está com a segurança. Agora você diz: agora eu não me abro mais para as pessoas são maus, as pessoas elas magoam, muitas vezes até com amizade. A gente não quer mais porque já foi tão magoada. Só que não é isso que Deus nos chama para andar sozinha. Tenha cuidado, porque a partir do tempo que a gente vai envelhecendo, quanto mais o tempo passa, guarda isso na sua mente, mais distante você quer ficar. E isso é um erro. Por quê? Porque é uma artimanha do inimigo. Achar que você está distante, achar que você está solitária, achar que você está sem ninguém, achar que você está sem apoio, isso é algo que nós nos fechamos. Então você tem que começar a entender, então eu me fechei. Você pode estar fechada? Pode. Você pode estar limitada. Você pode estar querendo controlar a sua vida. Por quê? Porque nesse estágio a gente já não tem mais tantas coisas, sabe? A gente quer fazer somente o que a gente quer fazer. E tá tudo bem. Mas aí a gente vai selecionar não o que a gente quer fazer, mas o que Deus quer que a gente faça nesse tempo. E Deus te convida para o mais profundo. Então, quando a gente chega nessa água no joelho, né, que a gente está no joelho, essa água no joelho, ela fala de uma rendição, não total, porque nós ainda dominamos, controlamos, a gente ainda consegue caminhar, né? Tem uma certa resistência, né? Mas aí a gente ainda está firme em nós mesmos. Nós ainda estamos no controle das coisas. A gente ainda está, né, dominando. É preciso que a gente se dobre totalmente ao Senhor, que a gente ainda vá mais à frente, né? Aí conta que caminhou mais um pouquinho e a água foi na cintura. Ali, na cintura, ela já perdeu um pouco o controle, né? Tem hora que você caminha, que você boia, né? Você começa a ser um pouco conduzida pelo Senhor. E talvez eu e você estejamos nesse nível. Vai olhando o nível que você está. Se você voltou, se você não está querendo mais nem se molhar, né? Está querendo mais nem tanta coisa, porque o que o Senhor quer não é conhecimento. Ele não quer que a gente fique cheio de conhecimento. Ele quer que a gente ande com Ele. O intuito da nossa vida é andar com o Senhor e ser reflexo. Então, quando a gente está com água na cintura, então a gente tem um pouco de perda de controle, mas a gente ainda controla, sabe? A gente começa a ser conduzida pelo Senhor em alguns momentos, em alguns aspectos. A gente realmente, assim, vai. Às vezes não é como a gente quer, né? Com água na cintura. Por quê? Porque a gente vai pisando e às vezes a água leva um pouquinho para frente. Então, assim, a gente vai se deixando, a gente vai tendo mais confiança no Senhor. E aí chega uma água a um lugar onde a água é mais profunda, né? Aí não dá para a gente ir a pé. A gente tem que mergulhar, a gente tem que nadar e a gente tem que boiar. São três coisas diferentes, né? Mas é o que a gente faz, no fundo. Olha,
Quando há correntezas, quando há correntezas, a instrução é que você não fique nadando, porque senão você vai cansar e vai acabar morrendo. O que que acontece muitas vezes na nossa vida? Você vinha bem, houve uma correnteza, e aí, ao invés de você boiar, porque na correnteza você boia, você boiar, você se entregar para o Senhor, você dizer, tá bom, Senhor, me leve para onde o Senhor quer. Muitas vezes ficou se batendo, muitas pessoas morrem afogadas, não é porque de fato ela emergiu, de fato ela foi puxada para baixo. Não, é porque ela se apavorou tanto, ela não respirou direito. Porque quando você respira direito, respira pausadamente, você boia. Tem alguém aqui que não nada, nunca nadou? É bom que isso é uma aula de natação também. Bom, acho que todas nadaram. Então, olha, então assim, quando você boia, você precisa estar com a respiração tranquila, deixar o seu corpo leve, você se entrega. Quando você se entrega, aí você consegue boiar. Quando você aceita o ambiente que você está. Então, o boiar é muito mágico, né? Quem já boiou aí, você sabe a sensação. Ó, lembra de quando você boiou? Boiar é uma entrega. Já boiei, mas nadar não sei. Pois é. O que que acontece? Porque se apavora. Então, quanto mais movimento, entende? Mais apavoramento, menos você nada, Cícero. O nadar, ele é relaxante, é tanto que quando você põe um braço aqui, você tem que boiar, deslizar pela água para pôr o outro braço. Então, assim, o nadar é algo que eu digo assim, fantástico, né? É um poder, né, que o Senhor nos dá assim de entrega. Então, vamos lá. Então, se tem uma correnteza, se você tenta se salvar, nadando e se batendo, vai se afogar, entende? É entregar. Quando você entrega, aí o rio te leva no lugar salvo. É só você ir com o rio, né, juntamente com o rio, que você vai parar em algum lugar, você não morre, você não cansa, você está lá respirando, você está mantendo o controle e você vai ser salva. Entende? Você vai encontrar um lugar seguro, o Senhor vai tratar de colocar você no lugar seguro. O problema é que muitas de nós mergulhamos e houveram, né, correntezas e a gente não soube lidar com elas. E o Senhor anda e estar no profundo é isso. Vão vir correntezas, né? Podem vir realmente ventos, tempestades, a gente sabe que a gente viu o Senhor no barco, mas o Senhor estando com a gente vai atravessar, a gente não vai afundar, a gente vai chegar no lugar seguro, no lugar que Ele tem para a nossa vida. Quando você está nesse lugar é de total dependência de Deus. Por que que a gente reluta muito em estar nesse lugar? Porque é nesse lugar que a gente perde o controle. É nesse lugar que a gente pode fazer o que for, que não resolve. É só Ele. Entendeu? É naquele lugar que a gente diz, e agora não tem o que fazer. É nessa hora que a gente fica sem chão, que a gente oboia, né? A gente oboia, ou a gente fica, realmente, a gente se afunda, né? Diante dos problemas, diante da dificuldade, de tudo que vem sobre nós, não fique nadando desesperada, não fique alvoroçada fazendo ou aquilo outro, não. Que você boie, aguarde o tempo de você nadar e também tenha o tempo de você nadar. O tempo de você realmente mergulhar, de você se entregar. E quando você consegue se entregar, você consegue desfrutar desse momento. Quem nada sabe, né? Você consegue desfrutar, molhar a sua cabeça, que você consegue, né? Que você fica em paz, que você fica desfrutando daquele momento. E é isso que o Senhor quer, momentos que a gente esteja desfrutando com o Senhor. Que hora a gente mergulhe, que hora a gente nade, que hora a gente voe, mas que a gente permaneça nesse profundo com Ele. Que a gente decida não sair desse lugar de profundidade. E esse lugar de profundidade também é um lugar de cura, é um lugar que nos lava,
É um lugar que nos purifica, é um lugar que nos limpa, que tira realmente a sujeira, né? A sujeira de nós, né? Que tira o pecado de nós, porque quanto mais a gente está no Senhor, mergulhada no Senhor, mais limpinha a gente fica. É, é como uma roupa, né? Quando a gente põe para lavar, e a gente deixa ela de molho. Quando a gente deixa a roupa de molho, tem roupa que tem que deixar de molho, que senão não sai o encardido, né? E diz que o Senhor é o lavandeiro, né? O Senhor tem um sabão, né, que nos lava, né, que nos purifica. Então, quanto mais a gente está nessa água de molho, né, está imersa nessa água, mais limpinha a gente fica, mais impureza sai da gente, né? E a gente chega até a absorver água, né? Que a gente fica tudo murchinho, né? Os dedinhos murchos. Por que que eu estou falando isso? Para você começar a entender que o nosso processo com o Senhor é um processo de entrega total, de sair da zona de conforto. Se você está confortável, né? Você está no controle. A gente não pode, por exemplo, você chegou aqui e está confortável para você esse nível, o Senhor quer um mais profundo. Então, esse vida ativada é para a gente ir mais profundo em Deus, para a gente trazer realmente para Deus quem de fato nós somos. Nós só conseguimos ir no profundo se nós formos profunda também, se você abrir o seu coração. Então, nessa manhã, eu quero que você comece a pensar sobre vocês. Em qual estágio você está, né? Você está começando, né? Você saiu dessa água de fato você não quer mais nem entrar, porque não é favorável para você. Ou você já está com essa água no joelho, você tem até uma certa entrega no Senhor, mas só até aqui tá bom. Ou você está com água na cintura, ou você mergulhou. Porque esse é um tempo de mergulhar, de ir mais profundo em Deus, onde Ele vai vir, vai nos curar, vai tirar de nós aquilo que realmente tem atrapalhado, tem impedido a gente de realmente fluir nessa terra. Sabe, quando a gente paralisa, tudo paralisa a nossa volta. Sabe? A nossa mente fica parada, as nossas emoções adoecem, nós adoecemos por conta da gente não dar um passo a mais, da gente não continuar caminhando. A vida não é uma parada. Amém, Jesus. Amém. É, exatamente. A gente está confortável, mas tem esse incômodo. Então, esse incômodo é para você ir mais fundo. É porque realmente você sabe que no fundo, tem mais. Isso é bom, porque a gente sente o conforto, mas a gente se incomoda com ele. Então, esse é o tempo. Nós vamos estar estudando um livro maravilhoso, assim, que eu amo. Eu sei que várias coisas do livro você já leu, mas como eu disse a você, não vai ler de forma comum. Nós vamos procurar os tesouros escondidos naquela palavra. Vai ser um mergulho. É mergulhar mesmo, é buscar nessa palavra algo exclusivamente para você, que lhe marque de uma forma que você diga, é isso, eu não me aprofundei por causa disso, né? Eu quero isso para a minha vida, sabe? É um tempo em que a gente não pode. Olha, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo perigoso, porque é um tempo de aparências, tá? Eu sei que nós somos mulheres de Deus, mas eu tenho que falar isso, porque a internet traz essa aparência para a gente. Porque a gente olha as fotos lá, só tem foto bonita, sabe? Só tem gente com vida ajustada, perfeita. E isso causa em nós um sério problema. Porque nós olhamos para a nossa vida e ela não é perfeita. A gente tem um marido que não é perfeito, um marido que às vezes se altera, às vezes ele fala bruto. Por quê? Porque é da natureza do homem essa postura forte, entendeu? Então a gente tem isso dentro de casa e quando a gente vê as coisas suaves, né? Os casais, né? Bem suave, você olha assim. Tem mulher que não gosta de muita coisa suave, não, né? Que realmente é bem na dela, sabe? Tem vários tipos de personalidade. Mas às vezes a gente olha a vida lá perfeita
e acha que está perfeita, mas é só uma. Eles só mostram o que querem mostrar. E muitas vezes nós também estamos assim, entendeu? Uma vida que realmente, aparentemente está, mas de fato não está. Então, se de fato tem algo que incomoda em você, coloque no altar de Deus hoje, né? Coloque e diz, Senhor, isso está me impedindo de entrar no profundo. Isso impede a gente de estar no profundo que a gente não quer, por causa de dores, de traumas. Você tem que confessar hoje para o Senhor. Senhor, eu fui tão magoada que eu não quero perdoar. Eu não quero. Às vezes a gente diz que perdoou. Olha, eu atendo várias mulheres, tá? Inúmeras mulheres. 90, viu? Vai dizer 90, 100% dizem, afirmam que perdoou. 100% afirma que perdoou. Quando a gente começa a fazer o trabalho de mentoria, quando a gente começa a aprofundar, a gente começa a ver que não, que a raiz está lá. Ela perdoou no espírito, mas na alma e na mente não perdoou. Você pode fazer isso? Pode. Espírito, alma e corpo. Você perdoa no seu espírito, porque você tem um conhecimento da palavra de Deus, você é espiritual, você perdoou. Só que a sua alma não. A sua alma está dilacerada. A sua alma está triste. Qualquer coisinha você se fere. Qualquer coisinha você sente dor, isso não é profundidade. Deus quer sarar a nossa alma. O nosso espírito, ele já é regenerado para Deus. Quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito já tem a ligação com Deus. Entendeu? A ligação com o rio, com o altar. A nossa alma, aí é essa que a gente tem que estar colocando no eixo, colocar diante de Deus, sabe? Em revista, a alma é nossa mente, nossos pensamentos, nossas emoções. É ela que tem que estar sendo convertida a Deus, é ela que tem que estar realmente abandonando o pecado, abandonando as dores, abandonando os traumas. Então, pode você, no espírito, ter perdoado e a sua alma não. A sua mente não. Existe um lugar na nossa mente onde a gente acaba guardando essas dores. Realmente é um lugar. Vou pegar o nome do órgão, né? O nome desse lugar para mim poder falar para você. Fica bem aqui. Ele tem um circuito onde guarda tudo. Para que você guarda? Para que você não se fira. É um circuito de defesa que Deus fez para a gente. Para que quando a gente errasse, a gente não errasse mais. Só que o que acontece? A gente guarda tudo de ruim e a gente não quer liberar. A gente não quer. Por quê? Porque a gente não quer mais se ferir. Então a gente não libera. Logo, a gente vive aprisionada e vive num cativeiro. Não vive no que Deus tem para a gente. A gente não consegue fluir no Senhor. A gente não consegue realmente. A gente está sempre desconfiada de algo. Se você está sempre desconfiada, minha irmã, tem algo ainda dentro de você que precisa ser liberado. Se você está sempre emotiva, né? Qualquer coisa que acontece, você olha, você acha que você está errada, você se sente culpada, há algo que precisa ser curado. E nesse tempo você começa a entregar para Deus, Senhor, eu não sei não, né? Que agora depois que a gente escuta, a gente começa a dizer, será? Será? Confesse, confesse para Deus, confesse tudo, Senhor. Eu errei nas decisões. É um tempo de você, não tem como. Se você tiver pesada, você não nada. Se você tiver com uma mochila, se você tiver com uma mochila para você nadar, você não vai nadar com essa mochila colada em você. Você não consegue nadar, porque ela pesa e ela vai te puxar para baixo, ela vira uma âncora para te matar. Então, todo o peso que você levar lá para a água, ele vai afundar. E se você continuar agarrando esse peso, você vai morrer, entende? Então, não é para a gente carregar nada, para a gente confessar ao Senhor. Claudiana, eu já confessei. Bem, se você já confessou, então é hora de você, nessa manhã, falar com Deus e dizer: Senhor, eu já confessei. Né? Por que que eu ando tão triste? Porque Ele vai trazer revelação a você. Por que que realmente eu tô assim, né? Às vezes, às vezes a gente tá zangada, como eu disse a você, a gente tá zangada porque a gente queria outra coisa. Então a gente faz o seguinte, a gente diz, eu vou até aqui com fulano, eu vou até aqui com cicrano, eu vou até aqui.
Chegou, você não vai mais. Você colocou limite nos relacionamentos. A gente coloca limite no nosso trabalho, no nosso desenvolvimento profissional. Às vezes você diz, não, Claudiana, eu já fui, estou confortável aqui, eu ganhando o que eu comer, né, o que eu vestir, os meus filhos, já tá bom. Você coloca limite até no que você vai receber, até no seu crescimento profissional, sendo que Deus quer que você flua. Você coloca limite nos relacionamentos. Não, já tá bom demais. Eu já tenho fulano, fulano de amizade. Não abre o leque de amizades. Quanto mais o tempo passa, mais você tem que ter um rol de social maior. Para quê? Para que você realmente não se isole. Não se isole, você busque fazer vários ambientes, né? Eu acho legal também a Rose tem um ambiente lá, né, que reúne as mulheres também. Então, assim, a gente tem que ter. E é desse ambiente e vai para outro ambiente, traz mulheres diferentes, mulheres do trabalho que ainda não são cristãos. Se envolva, é sua vida, você só vai viver uma vez. E é para viver nela assim, ó, no profundo, mergulhar. Se é para ter amizade, eu vou ter amizade, né? Se é para estar nesse casamento, eu vou mergulhar nesse casamento, né? Eu vou realmente ceder, né? Eu vou desfrutar, eu vou comer o melhor dessa terra nesse casamento, né? Eu vou desfrutar da delícia desse casamento. Se você está uma mulher livre, solteira, eu vou desfrutar da minha solitude, não solidão, porque você não está só, mas solitude, que é um estado em que você está bem com você mesmo. Então, fique bem com você mesmo, desfrute de você. Chegue no lugar, numa cafeteria, peça um café bem gostoso, um bolo bem bonito, uma coisa bem linda para você. Sente, e se ame. Saia desse lugar. Saia desse lugar do raso, onde você fica dando desculpa para você mesmo. Desculpa porque não cresceu, desculpa porque não deu certo, desculpa porque está nesse mesmo emprego sempre, sendo que Deus já te deu inteligência, já te deu sabedoria para você passar de ano, para você mudar essa história. Aí repetindo a mesma coisa, né? Quem é casado no casamento com o mesmo problema. Tem gente que tem um problema no casamento, que há 10 anos é o mesmo problema. Tem algo errado, não? 10 anos, o mesmo problema, batendo na mesma tecla. Aqui, quando eu vejo, vou ser sincero com vocês, quando eu vejo o meu marido cometendo as coisas de 10 anos atrás, eu olho para a cara dele, de 10 não, porque a gente já está 20, 28 anos. 28 anos. Quando eu vejo ele cometendo, eu olho para ele, eu disse, não tem condição. Ele, o que é? Tu com a mesma coisa de 28 anos atrás, do mesmo jeito. Gente, a gente não pode aceitar, não, que a gente esteja do mesmo jeito, não. Nem que a gente retroceda, nem que a gente esteja com as mesmas ações. Nós temos que evoluir, nós temos que descomplicar nossa vida, nós temos que ser felizes, nós temos que mergulhar no Senhor. É só uma vida. A gente não tem outra vida, não. Amém? Nós vamos estudar a vida de várias pessoas, por falar em vida, tá? Você vai entender as pessoas que mergulharam no Senhor, as pessoas que ficaram só no joelho, as pessoas que nem entraram, nem mergulharam, as pessoas que entraram e saíram. Nós vamos fazer essa análise para quê? Para a gente olhar a nossa vida, porque a vida deles já passaram, eles tiveram a oportunidade deles, e a gente vai ver o fim de cada pessoa. Só que eu e você, nós temos escolhas, nós vemos, né, podemos aprender com os outros, e aí é sobre isso, é sobre você aprender sobre a vida e você viver a sua melhor versão, viver a sua melhor vida. É sobre você deixar Deus governar você, é sobre você deixar o rio fluir em você, através de você, você mergulhar, você realmente desfrutar desse processo, da caminhada da sua vida. A caminhada da sua vida não é dor, não. É porque a gente olha mais para as dores do que para as bênçãos. A gente tem esse olhar, porque a nossa natureza caída, né, o pecado, nos faz olhar mais para o que é ruim do que é para o que é bom. E uma tarefa para você, faça uma lista da sua vida. O que de bom já aconteceu na sua vida, né? E o que de ruim que você ainda contabiliza, porque quando você contabiliza o de ruim, você vai olhar a sua vida e vai dizer: Isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais, isso aqui eu não quero mais, mas o que que eu faço com isso? Né?
O que que eu faço com isso? Eu já abandonei isso? Eu já tirei isso da minha vida ou está dentro? Amém? Vamos fazer uma declaração. Nosso tempo está chegando e eu quero depois saber se vocês sabem qual livro, suspeitam o livro que a gente vai ler. Então, vai ler todos os dias um capítulo, né? A Cícera está aqui, a Rose já participou, a Cícera, né? Um capítulo por dia, e nesse capítulo nós vamos ó, primeiro, vamos alongar, tá? Vamos fazer um alongamento. Então, que você chegue para o alongamento, para você liberar o seu corpo. Tem muitas coisas, eu não falei do corpo, mas tem muitas coisas que a gente perdoa no espírito e a gente até acha que perdoou na alma, na mente, mas está no corpo. Aí você sabe que você perdoou também pelo seu corpo. O seu corpo dá sinais de se você perdoou ou não. O seu corpo somatiza, fica. Aí você diz, Claudiana, eu perdoei, mas está colado no seu corpo. É precisa a cura desse corpo. É preciso o corpo perdoar. O seu corpo não perdoou o que aconteceu. Não é forte isso. Saber que o teu corpo, ele não perdoa. Você é uma só. Você perdoa no espírito. A mente até entendeu, mas o corpo não perdoa. Você está entendendo? Talvez você se machuque por você ter feito aquilo, por você ter escolhido errado, por suas decisões, e ó, dói, entendeu? Muitas pessoas têm dores, dores por realmente não ter realmente vivido, sabe? Tempos tempos fáceis, né? Por ter realmente enfrentado muitas dores e ficou no seu corpo. Então, o corpo somatiza. São dores nos joelhos, dores na lombar, problemas também no estômago, várias e várias outras, né? Como é o nome que a gente chama? Intolerância. Eu comecei a mostrar um quadro de intolerância à lactose. E aí eu fiquei preocupada, eu disse, eu estou ficando intolerante. E aí eu caí na onda que a intolerância é algo também da alimentação. Acontece na alimentação, acontece. Você faz o teste, se você vê que você realmente é alérgica, é intolerante, aí é uma coisa. Mas sabe o que acontece? Muitas vezes essa intolerância é emocional. Você não está mais tolerando nada na sua vida. Você não aceita mais. Então, essa intolerância é de você, é da vida. E ela marca no seu corpo. A mesma coisa também para dores, dores no joelho, na lombar. Muita dor na lombar, sabe? Realmente é peso, sabe? É peso que carrega, é, de carregar tudo sozinha ou achar que está sozinha. Então, tem várias dores que são emocionais. Eu tenho que te contar isso porque na hora de aplicar, a gente tem que saber aplicar onde é para ter cura. Olha, sinto muita dor na lombar. Pois é, essa dor na lombar, ela indica muitas vezes um peso financeiro, sabe? Medo do futuro, a sensação de estar carregando tudo sozinho, tudo nas costas. Então, tem uma listinha. Depois eu posso até mandar para você, Cícera. E aí, se fizer, né? Se fizer sentido para você, levando tudo. Deixa eu tentar ver, porque aqui quando eu vejo fica de cabeça para baixo, né? Levanto toda troncha quando fico mais de 10 minutos sentada. Eita. Pois é, vou colocar mandar para você sobre essa dor emocional, e aí você vai confessando a Deus, tá? Quando a gente descobre algo aqui, não é para a gente ficar presa, é para a gente ficar livre. Então, confessa a Deus, entendeu? Que o Senhor vem com a cura. E caso for preciso, você procure alguém para lhe ajudar, porque assim, quando a gente está com dores há muito tempo, dores crônicas, né, que elas não saram com medicamento, né, é algo a mais, tá? É da alma. Vamos fazer a nossa declaração? Fecha os teus olhos agora, respira fundo, solta o ar, respira fundo.
e diga: meu Pai, graças eu te dou por essa manhã. Graças eu te dou por tua palavra que faz divisão na minha alma. Graças eu te dou por tua bondade. Até aqui o Senhor tem me sustentado. Eu declaro, meu Pai, que eu quero viver uma profundidade contigo. Eu não vou mais parar no raso. Eu vou avançar. Eu não fui chamada para viver no raso. Eu não fui chamada para viver uma vida superficial. Eu não sou uma mulher emocionada, instável. Eu sou uma mulher espiritual. Nessa manhã eu rejeito tudo que me mantém fora do rio de Deus. Eu rejeito o medo, eu rejeito a raiva, eu rejeito a mágoa, eu rejeito todo o orgulho. Eu decido mergulhar no rio de Deus. Eu decido sair do raso. Nessa manhã, eu me alinho espírito, alma e corpo a tudo aquilo que o Senhor tem para mim nesse tempo. Eu não serei mais uma mulher mediana, limitada. Eu vou sair da zona de controle e vou entrar no rio de Deus. Eu vou entrar nas profundezas de Deus. Eu me coloco nas mãos do Senhor. Eu aceito ser moldada pelo Senhor. Eu aceito ser direcionada pelo Senhor. Eu aceito ser tratada pelo Senhor. Eu aceito ser transformada pelo Senhor. Eu aceito que o Senhor tire a minha dor. Eu confio na vontade de Deus. Eu não tenho medo da vontade de Deus para a minha vida. Eu vou me entregar totalmente, espírito, alma e corpo, sem reservas. Viverei esses dias com mais profundidade no Senhor e para a glória do Senhor. Nessa manhã, eu peço perdão ao Senhor por andar fora daquilo que Ele tem para mim, do nível que o Senhor tem para mim. Caminharei a partir de hoje, de glória em glória, até ser dia perfeito. Respira fundo. Eu quero que você se veja no rio, veja você, né? Até você que não sabe nadar, veja você, né, boiando, você confiando nesse ambiente. Veja você, sinta agora você leve, leve. A vida tem que ser leve, mas tem que ser de crescimento. Veja, veja a sua vida, olhe para a sua vida. Eu quero que você veja você sorrindo, sorrindo no trabalho, sorrindo dentro de casa, veja você dançando em casa, veja você rindo com os seus filhos, com as pessoas que você ama. Veja você sorrindo na igreja de verdade. Veja você como você nunca viu, de tão feliz. Que a plenitude do reino comece a brotar do teu interior. Que nessa manhã rios de águas vivas fluam de dentro de você e que você se envolva no rio de Deus e para a glória de Deus. Amém, mulheres?
Já é, já é. E o livro que nós vamos, assim, alguém tem alguma pergunta? Quer fazer algum comentário? Comecei falando que a gente ia alongar, né? Falando aí, coloquei o corpo. Eu tenho dessas, viu? Aí falei do corpo. Aí é ideal que você alongue. Quando você alongar, você respira fundo, ó. Ah, para que essa respiração, para você ir soltando. Quando doer, você vai fazer, liberar. É uma porta de saída. Você vai ter que liberar a raiva de algum lugar. Gente, eu falo muito raiva porque eu pensei que eu não tinha raiva, não, tá? Então, assim, eu confesso que realmente tinha, tinha. Às vezes a gente fica com raiva quando não é do nosso jeito. Então, eu comecei a confessar. Então, alongue, sabe? Estenda toda. Respire, mesmo que ele dê aquela dor, você vai se soltando, tá? Faça o alongamento. Para mim, tem dia de manhã que também eu penso que eu dormi tão bem, eu dormi bem, mas quando eu me alongo, eu vejo que eu tô toda pegada. O nosso corpo, ele sente, ele tem marcas emocionais. Então, alonga, faz a respiração durante o alongamento. Depois do alongamento, a gente vai ler a palavra, como sempre, vai meditar, tá? E vai orar. Vai visualizar também aquilo que o Senhor tem. Vamos trabalhar junto as três esferas, espiritual, mãe e corpo. Amém? E alguém fala, tá com expectativa boa para esse tempo? Eu tô. Eu tô. São caladas, viu? Olha, amanhã, quando a gente começar, amanhã eu quero vocês participando, viu? Da reflexão. Eu quero vocês realmente ligada naquilo que Deus vai fazer, lendo a palavra comigo e falando, abrindo a boca. Quando a gente fala, a gente aprende. Quando a gente ensina, a gente aprende pela segunda vez. A gente fixa o conteúdo e a gente absorve mais. Então tem que falar, tá? Tem um momento, Verdade. nem que seja um texto, entendeu? Que lhe chamou a atenção, você falar. Bom dia, Thais. Bom dia, Cícera. Qual foi o texto? Eu cheguei atrasada. Ah, nós lemos Ezequiel 47, que foi de você mergulhar, Ezequiel 47. O Certo. rio que Amanhã eu vou cura. entrar no horário. Tá, É entra, que porque eu perguntei no grupo, né? Só que eu dormi bem tarde, não olhei mais o celular, eu não vi. A foi eu Leonara também. estava na dúvida se era 5h20 ou 5h45. Quando eu levantei, já era 5h44. Mas é isso mesmo. Mas não se preocupa, não. É, você chegando é o mais importante. Então, se um dia você perder um pouco o horário, pode entrar, porque a gente pode estar em algum momento na reflexão, você já participa, entendeu? Já não perde, porque o nosso corpo vai trabalhar contra, porque ele quer descanso, entendeu? O nosso corpo, Uhum. ele vai se convertendo toda hora. Então, toda hora a gente vai colocando ele no lugarzinho dele, assim também como a gente vai colocando a alma. Então, a gente tem que lutar. Verdade. É preciso lutar. O reino dos céus é tomado por esforço. Chega da gente achar que assim Deus vai vir com poder e vai assim, né, misteriosamente. Você vê que aqui, se você for ver o texto, a pessoa vai andando e vai encontrando águas mais profundas. Ela vai andando. Não é o Senhor que Uhum. envolve ela lá e lança ela na água. Você está entendendo? Tem os nossos passos, tem o nosso caminhar, tem o nosso esforço de ir se aprofundando no Senhor. Então, a nossa parte não é algo misterioso que Deus vem assim, nos toma, tira a razão, né? Nos deixa sem razão e nos hipnotiza, né? Tem que vencer muitas coisas, né? Pra gente Tem poder que vencer avançar. muitas coisas, principalmente o sono, né? É um desafio. Mas eu estou muito feliz de que você está aqui, a Rosicleide, Rose, as meninas do Já Saiu, mas assim, vai ser um Amém. tempo Obrigada. de muito crescimento, viu? E nós vamos Sempre. ver,
Nós vamos ler o livro de 1 Samuel. Então, amanhã de manhã a gente vai ler 1 Samuel 1, né? Então, assim, eu sei que Deus vai falar profundamente, como sempre falou nesse livro, e cada capítulo, né? Cada capítulo desse livro, ele tem instruções poderosas para esse tempo, para a gente mergulhar no Senhor. E eu creio que será tremendo, tremendo mesmo que Deus vai fazer. Bem, mulheres, Rose, um cheiro, Rose Cleide, vamos juntas, viu? Vai ser tremendo. Beijo, amo vocês. Até amanhã, viu? Amanhã firme e forte. Cheiro.